Esse negócio do like, do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Qual é o efeito prático desse julgamento? Eu pergunto a vocês. Eduardo Bolsonaro foi condenado. E daí? O que muda? O que muda para o Eduardo? Ora, esse julgamento é absolutamente irrelevante fora do chão da questão. Nenhuma autoridade reconhecerá o julgamento feito com todas essas ilegalidades e nulidades. A Interpol não vai reconhecer caso seja pedido mandado de prisão, o governo dos Estados Unidos não vai reconhecer para conceder uma extradição, obviamente. Esses são, volto a dizer, os mesmos vícios que fizeram o STF passar a vergonha internacional o tempo inteiro, como a gente citou no programa de ontem. O caso da Carla Zambelli é icônico, o do Ramagem também. E por que isso acontece dessa forma? Ora, porque o STF tinha um objetivo muito claro. A única coisa que muda neste julgamento, o único objetivo do Supremo Tribunal Federal, que sabe que os seus julgamentos cada vez têm menos valor internacionalmente, o objetivo era tornar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Lembrem-se, por que isso era tão importante? Porque há 7 ou 8 meses atrás, Eduardo Bolsonaro aparecia liderando nas pesquisas dentre os candidatos da direita à presidência da República. Aliás, para desespero de todos os inconstantinhos da vida. Porque Eduardo Bolsonaro é hoje, talvez, juntamente com Flávio e com a base, até com uma intensidade de apoio mais forte do que a do próprio Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro é o nome mais forte da direita brasileira. Todas as pesquisas internas da própria campanha do Flávio, os levantamentos da mídia social, mostram que o nome mais engajado da direita bolsonarista, depois do próprio Jair, é Eduardo. E há uma razão para isso. Há uma razão para ter surgido um movimento que agora tem até cara, né, o símbolo, o movimento, a imprensa começou a chamar e as pessoas começaram a publicar ontem na internet a ideia de que existe uma direita que não é bolsonarista, ela é eduardista. Várias pessoas dizendo, eu não sou bolsonarista, sou eduardista. E por que as pessoas têm se identificado com esse eduardismo? Na minha visão, muito em razão do que a gente conversou no programa de ontem. O Eduardo é um homem que se mantém firme em meio à adversidade, uma pessoa que não cede por conta de pressão. O caminho do Eduardo é heróico no mesmo sentido, no sentido da jornada do herói. Pensa, ele é uma pessoa que se sacrificou pelo Brasil. Eu fui a primeira pessoa que falou com o Eduardo ontem, depois do julgamento. Ele estava voando na hora do julgamento, eu liguei para ele e falei assim, cara, tá todo mundo da imprensa me enchendo o saco, você precisa fazer uma nota. Aí ele virou e falou assim, nota sobre o quê? Aí eu falei, sobre o teu julgamento. Aí ele virou e falou assim, fui condenado? Aí eu ri, assim, pô, o que você acha? Aí ele riu pra cacete e falou assim, que surpresa. Eu falei, tem que fazer uma nota. Aí ele falou assim, quem é o relator? Aí eu falei, é o Alexandre, pô. Aí ele falou, achei que era o Flávio Dino. Eu falei, não, é o Alexandre. Pô, claro que o Alexandre me condenou. Eu falei, como é que você acha que os outros votaram? Aí ele riu. Falou assim, pô, foi unanimidade? Me diz que foi unanimidade, por favor. Eu falei, foi unanimidade. É claro que a gente sabia que isso ia acontecer, tinha graça, porque a gente sabia, já estava precificado. O Eduardo, quando veio para os Estados Unidos, isso é que as pessoas não entendem. Tem gente até agora, eu vi o outro dia, as pessoas são cegas, meu Deus. Quando a pessoa fica com raiva, ela fica com incapacidade de analisar objetivamente. O Eduardo se ferrou, apostou e não sei o quê. Meus filhos, eu estou dizendo há meses, o Eduardo sabia de todas as consequências, sabia de tudo isso que a gente está comentando. E tomou a decisão conscientemente,
disposto disso, tenho dito isso aqui há meses, disposto de abrir mão do mandato de deputado federal, que todo mundo luta para conseguir, abrir mão de uma eleição garantida para a posição mais disputada do Brasil, que é o Senado Federal. Pelo estado mais importante do Brasil, Eduardo tinha 40% das intenções de voto para senador. Lembrando que são 2 vagas, era uma eleição garantida para o Senado Federal. Eduardo abriu mão de tudo isso. O deputado federal mais votado da história do Brasil. Tem gente que vende a mãe por uma vaga do Senado. Gente que trai amigos. Gente que vende a alma ao diabo por esse cargo. Gente que vive só de cálculo político. Mas o Eduardo abriu mão disso, de qualquer possibilidade de receita no Brasil, tá com os bens congelados, a mulher tá com bem congelado, onde ele poderia ser uma máquina de receita. Para quê? Por uma chance de lutar em desvantagem, debaixo de críticas de gente do nosso lado, porque ele sabia que esse era o chamado dele, essa era a vocação dele. Ele era a única pessoa com condições de lutar aqui nos Estados Unidos. O país precisava do Eduardo Bolsonaro. Aquela frase do John Kennedy famosa: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. O cara foi lá e falou: eu sou o único que pode fazer isso. Eu sou o único. Eu afirmo aqui e digo isso para sempre, categoricamente. Eu jamais poderia fazer qualquer coisa que a gente conseguiu fazer aqui sem que Eduardo Bolsonaro estivesse junto comigo. Eu sozinho não teria conseguido fazer. Então, quando eu falo do Eduardo, eu sou essa história. Eu conversei com ele sobre a decisão de ficar ou não ficar. Enquanto o pai falava: tá maluco, vem pra cá, estão me dizendo que tá tranquilo, eu conversei com não sei quem, disse que tá garantido, não sei o quê. E eu falava: não volta, seu pai cometeu esse erro e vai preso. Na época o Bolsonaro tava solto. Se você seguir o mesmo caminho, você vai seguir o mesmo caminho. Vai ter o mesmo destino. E aí você vê a pessoa... A única condição para ele voltar é que ele não fizesse mais nada com o governo americano. Que ele não continuasse lutando pela sua liberdade. Era a única condição. Assim como me ofereceram, e ofereceram em Constantino, ele sabe disso também, e ele também não aceitou, isso é bacana, que a única condição para que devolvessem as nossas redes sociais era que a gente não falasse mais do Alexandre de Moraes. E a gente não aceitou. E o Eduardo não aceitou por quê? Porque não é alguém apegado ao poder. E no final das contas, é do lado de gente assim que eu quero estar. Gente que não toma decisão pensando só em benefício próprio, em vaidade, em inveja. Gente que está sempre disposta a ajudar alguém. O que eu vi o Eduardo fazer para ajudar as pessoas, eu não posso falar nem várias coisas, porque complicaria ele e várias pessoas. Mas eu sei o que aconteceu e essas pessoas também sabem. E assim, são essas pessoas que eu quero estar do meu lado. Então, se eu quero fazer parte de algum movimento político, é o movimento político das pessoas que pensam dessa forma. A história de que com quem você luta na guerra importa mais do que a própria guerra, né? Então, eu acho que é por isso. Eu acho que existe um coeficiente de pessoas de bem que olham para o Eduardo e se identificam. Claro que as pessoas ressentidas também veem a virtude e, como não conseguem compreender, interpretam sob a lente da sua própria podridão moral. E por isso elas babam de ódio.